Anunciamos a seguir o senhor Rodrigo Constantino, economista formado pela PUC do Rio de Janeiro, com MBA de Finanças no IBMEC. Atua no mercado financeiro como analista de empresas, é membro fundador do Instituto Milênio, articulista nos sites Diego Casagrande, Parlata, Ratio Pro Libertas, Duplo Pensar, O Boletim, assim como para os institutos Milênio, Liberal e Federalista. Autor de vários livros, como Prisioneiros da Liberdade, Estrela Cadente, As Contradições e Trapalhadas do PT e Egoísmo Racional, o Individualismo de Ayn Rand. Rodrigo, eu sou forçado, em função do avançado tempo, a lhe pedir a brevidade possível para evitar que nós não tenhamos o debate logo em seguida. Com a palavra. Ok, obrigado a todos. Bom, em primeiro lugar, queria só aproveitar a oportunidade que o Ciro não pode me interromper agora para comentar que a comparação feita com o Muro de Berlim é inadequada. Eu sou, como liberal, a favor da derrubada desse muro que estão erguendo contra o México. Mas um muro visa a proibição da entrada de alguém de fora, o outro tentava barrar a saída do próprio povo. Então, uma pequena diferença. Bom, como introdução da minha apresentação, eu queria começar só com uma afirmação que me parece clara. A própria esquerda, inclusive a mais radical, formada pelos socialistas, entende que globalização cria riqueza, apesar de toda a retórica contra. A gente prova isso? A gente prova isso na acusação de que o embargo americano a Cuba é culpa da miséria da Ilha Presídio. Ora, se a proibição do praticar comércio com as empresas americanas é culpa da miséria, eles entendem que praticar comércio é que gera riqueza. Ou então estaremos diante de um caso, claro, de esquizofrenia, onde praticar comércio com americanos é, ao mesmo tempo, solução para a miséria e exploração comercial. Existem, basicamente, duas formas de se fomentar desenvolvimento econômico, e nenhuma delas passa pela caneta mágica do Estado. As duas formas são a schumpeteriana e a ricardiana. A Schumpeter já foi mencionado, é a destruição criadora. O que é isso? Isso são inovações tecnológicas, são os novos métodos de produção, onde você consegue, com o mesmo input, gerar mais output, obter mais recursos com o mesmo esforço. Como exemplo, podemos citar a luz elétrica aposentando vela e lampião, carro aposentando carroça, computador aposentando máquina de escrever. Para isso ser possível, a questão-chave aí é ter um processo dinâmico, um mecanismo dinâmico de concorrência e o espírito empreendedor, porque é justamente a função do empreendedor que estará alerta para essas oportunidades que surgem. E a condição, para tanto, é justamente a questão da liberdade econômica. Sem liberdade econômica, isso não vai para frente. E o que significa isso? Significa entender que, forçosamente, os ineficientes terão que ficar para trás. Faz parte desse processo evolutivo. Proteger os ineficientes significa condenar o progresso. Tem uma frase que eu citei que eu gosto, que é o seguinte: capitalismo sem bancarrota é como cristianismo sem inferno. Não faz sentido falar nisso. Então, salvar ineficiente, é importante entender isso, significa muitas vezes condenar o progresso. Se você quer proteger o produtor de vela, você vai fazer isso à custa, à expensa do avanço tecnológico de eletricidade que tanto conforto e crescimento material trouxe para a humanidade. Eu destacaria que é importante o papel dos mercados financeiros nessa questão também, para dinamizar todo esse processo, trazer funding, alocando recursos de forma mais eficiente pelo mundo todo. E só fazendo um parênteses em relação à crise que está se falando dos Estados Unidos hoje, minha leitura disso é parecida com a do Paulo Guedes, que esteve aqui antes, e o Fed eu vejo como um dos grandes culpados, inclusive por hiperatividade em relação a isso, bombando liquidez para tentar salvar. Minha analogia que eu faria é a seguinte: imagina que todo mundo aqui cometeu excessos e tem que ter um processo natural de ajuste de bebida. Né? O estado de ajuste todo mundo conhece, é a famosa ressaca. Aí entra o Fed, de repente, fala, não, tem bebida livre aí para mais um mês. Mais liquidez para todo mundo. O resultado vai ser postergar a ressaca, né? Todo mundo vai ficar eufórico, mas não dá para eliminar a ressaca. E, no longo prazo, isso pode gerar, inclusive, uma cirrose hepática. A questão do longo prazo, todos estaremos mortos, a frase do Keynes, eu definiria Keynes, o keynesiano, como aquele sujeito que acredita que pode se levantar puxando o próprio suspensório. Né? Vive muito de mágica, como se o Estado pudesse criar, de fato, riqueza. Não pode. A segunda forma de fomentar esse desenvolvimento é a primeira, a destruição criadora, a segunda é a de Adam Smith, já havia percebido, David Ricardo focou muito nisso, que é a questão da divisão de trabalho. O que é isso? É cada um focar nas suas vantagens comparativas. É um conceito simples, porém nem sempre bem compreendido. Eu vejo na mídia sair às vezes que fulano de tal país não tem vantagem relativa alguma. Isso não existe. Vantagem relativa, o nome já diz, é relativa a alguém.
você tem que ter uma vantagem relativa. O exemplo que eu cito é de uma advogada, por exemplo, e uma cozinheira. A advogada pode ser uma exímia cozinheira, uma chefe, só que para ela vai valer a pena focar o tempo maior dela no que ela tem uma vantagem comparativa no mercado, que é exercer a profissão de advogada. E, em compensação, ela paga para alguém que cozinha pior que ela, não tem uma vantagem absoluta em termos culinários em relação a ela, mas em termos relativos ela passa a ter uma vantagem. Então, ocorre uma troca mutuamente benéfica, o que, aliás, é um axioma. Toda troca voluntária, ou seja, ausente de coerção, ela é vista como mutuamente benéfica, porque, caso contrário, simplesmente não há troca. E para isso é importante salientar que o valor trocado, né, o valor que cada um coloca nessa troca, é subjetivo. O que isso quer dizer? Isso é um erro que muita gente até hoje não entendeu. Acha que valor é calculado a partir de custos e tudo mais, de inputs. Valor é subjetivo, você troca valores que são pessoais. Por exemplo, eu posso preferir um CD do Mozart, você pode preferir um livro do Paulo Coelho. Nós vamos trocar um pelo outro, mesmo que o preço seja igual, o preço de mercado, porém, ambos estarão obtendo valor na troca, porque eu considero que o CD do Mozart vale mais que um livro do Paulo Coelho. O dinheiro entra nesse fator de trocas apenas como um denominador comum, um facilitador, né, para facilitar os escambos, porque, no fundo, o que se troca são valores. Bom, riqueza é um processo dinâmico, riqueza precisa ser criada. Isso é uma outra falácia muito comum que a gente vê na mídia, na esquerda em geral, que trata a riqueza como um bolo fixo, precisa ser apenas melhor distribuído. Né? A falácia do Robin Hood. E aqui, fazendo um parênteses, Robin Hood, na mito lá da Idade Média de Sherwood, era um sujeito que extraía a riqueza das autoridades para devolver para seus donos. Hoje, um Robin Hood legítimo estaria tirando dinheiro do governo para devolver nossos impostos pagos, a fundo perdido. Então, mas ficou-se a crença de que Robin Hood ia tirar de rico para dar para pobre. Essa mentalidade é a mentalidade da riqueza estática, como se fosse um bolo fixo. É uma mentalidade que eu chamo de ex post, quer dizer, o sujeito observa um dado da realidade, a riqueza existente, e prega apenas o altruísmo, né? Vamos dividi-la melhor, ignorando como ela é criada. Ele passa a tratar, como o Ortega y Gasset chamou da rebelião das massas, ele passa a tratar isso como um direito natural. É muito parecido com uma criança mimada. A criança dentro de casa olha tudo que existe, acha que ela tem um direito natural àquilo, não entende que as coisas devem ser conquistadas a nível individual. É também uma postura arrogante, uma postura de que sabe como exatamente seria tal distribuição justa. Né? Eu não sei dizer, eu sou mais humilde, eu não sei dizer como é que seria essa distribuição. Envolve sorte, mérito, genética, um monte de fatores, esforço, um monte de fatores que não dá para medir. Simplesmente é uma espécie de complexo de Deus, o sujeito falar que acha que sabe como seria uma distribuição justa, além de ser apenas um foco materialista. E, curiosamente, são os liberais que são taxados de materialistas. O meio para essa tal justiça social pregado é sempre o Estado, mais Estado, a força, né, impostos. E é curioso, inclusive, notar que Brasília, para fazer a justiça social, é a maior renda per capita do país. Né, concentra antes na nomenclatura para depois distribuir, entre aspas. E esses incentivos, esse meio utilizado, que é a força estatal, gera os incentivos inadequados para o próprio processo de criação de riqueza. Por quê? Simplesmente pelo fator que não podemos negar, que indivíduos trabalham para satisfazer as próprias demandas. Ninguém trabalha para o bem geral. Né? E isso, inclusive, nos remete à questão do egoísmo, que tem aí um sentido pejorativo muito forte, mas eu trato de uma outra forma, é a questão da sua hierarquia de valores. Eu não sacrifico minha filha por 10 estranhos, eu sou egoísta nesse aspecto. E o que quer dizer o seguinte, ser humano, felizmente, não é inseto gregário. Não somos cupins, não somos abelhas labutando em prol da colônia. Somos indivíduos em busca de interesses particulares, numa sociedade que precisamos de um convívio com outros seres humanos. Adam Smith já tinha percebido isso em 1776, quando percebeu que não é da benevolência do açougueiro que vem a nossa comida, nosso jantar, é da busca dos seus próprios interesses. Não há nada errado com isso. Quando nós percebemos, citando novamente Adam Smith, que através desse processo de cada um buscando seus próprios interesses numa economia de mercado, o bem geral acaba sendo favorecido através da metáfora da mão invisível. Né? Quer dizer, pensa na criação de um lápis. Não teve um design inteligente, alguém virou e vou fazer um lápis para o bem da humanidade. Não, ele é apenas um processo que cada um buscando seus interesses possibilitou o aço, o grafite, a exploração e chegou a um lápis que é um utensílio útil. Outro exemplo, remédios de laboratórios. Todo mundo que já usou ou precisa do Viagra deveria agradecer ao egoísmo do pessoal da Pfizer, dos acionistas em busca de lucro. A Pfizer não colocou o Viagra no mercado
por altruísmo. Então, vários produtos, tudo, eu diria, que nós temos de maior conforto hoje em dia, é um legado dessa busca individual de interesses, e não do altruísmo.